Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor de Clínica e Cirurgia Veterinária da Uniderp, o José Henrique Saraiva Borges. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Eu já começo perguntando, então, como é que a gente consegue identificar um problema como artrose em equinos, que parece muito comum também, né? É extremamente comum em equino. Para identificar esse problema, o cavalo normalmente claudica, né? Ele vai começar a mancar do membro e, como você falou, ele vai ter uma deformidade na articulação, isso já no estágio final. No estágio inicial, a gente flexionando o membro na articulação acometida, ele vai apresentar dor. Os primeiros sintomas que surgem, quais são? Só para o produtor de casa identificar mais rápido. Seria claudicação, né, manqueira, e aumenta a quantidade de líquido na articulação. A gente fala, o cavalo está com ova na articulação. Seriam os primeiros sinais do problema. Isso é comum porque ele trabalha de forma excessiva com as articulações, tem um sobrepeso, tem a ver com peso ou nada disso? É comum mesmo? O peso ajuda ao problema. A articulação, ela tem uma cartilagem no osso anterior e no posterior. Eles ficam atritando, né? Essa cartilagem é para que diminua o atrito de um osso para o outro. Além da cartilagem, existe um líquido, a gente chama o líquido sinovial. Esse líquido é muito parecido com a clara do ovo, ela é viscosa. E com o início da inflamação, essa viscosidade ela se perde. Então, o líquido viscoso ele tinha uma capacidade de lubrificar, assim como o óleo do motor do carro lubrifica o motor, esse líquido sinovial lubrificaria a cartilagem. Com a inflamação, ele perde essa viscosidade e ele para de lubrificar. Então, aumenta o atrito entre as cartilagens e aí começa a desgastar e ela começa a degenerar. Nós convidamos o professor para vir até aqui tirar uma dúvida, porque nós temos uma pergunta de um telespectador. Vou pedir para a nossa produção já colocar na tela para a gente ler, para o pessoal de casa também acompanhar. Meu cavalo está com artrose. O que eu posso dar para ele? O que ele pode estar aplicando ou de que forma que ele pode estar fazendo esse tratamento? Ele é de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. É o Lucas que enviou para nós através do WhatsApp. Lucas, um abraço para você e vamos então responder a pergunta dele. Lucas, existem vários tratamentos para problema articular. Depende da função do seu cavalo, seu interesse no esporte. A gente pode, desde aplicação de gelo tópico, anti-inflamatório tópico, até um processo mais invasivo, como a administração de anti-inflamatórios intraarticulares. Tem a artroscopia que pode ser feita também, processos de fisioterapia. Então, a gama de tratamento ela é ampla e ela tem que ser adequada a cada ambiente, né? Cada cavalo, cada terapêutica para cada tipo de esporte. Se, por exemplo, o produtor identificou esse problema no seu cavalo, mas de repente não curou a tempo, ele pode trazer danos ainda maiores? Sim, essa evolução vai levando até a que a gente chama de anquilose. Essa articulação ela perde o seu movimento. E aí, totalmente, ele fica duro. E é um processo extremamente doloroso para o animal. Nesses estágios finais, a gente acaba normalmente anquilosando. A gente faz um processo cirúrgico para promover a anquilose, né? Aí esse cavalo não está mais apto ao esporte. Seria só para dar uma qualidade de vida para o animal sem dor. Nossa. Mas olha, a gente tem uma outra pergunta também, vou pedir para o pessoal colocar na nossa tela, dessa vez é do telespectador Aloísio, que é de Serra Talhada, no Pernambuco. Ele diz o seguinte: gostaria de uma resposta a respeito da minha égua que está com edema. Depois que pariu, percebi que acima do casco está um pouco inchada e entrevada, não consegue galopar normalmente. Isso também pode ser uma consequência? Pode ser uma artrite, sim. Em cima do casco a gente tem a articulação das falanges, poderia ser. Também, após o parto, ela pode ter tido laminite e ter um processo infeccioso na região do casco, ele está confundindo com um problema de artrose, mas... Nesse caso, precisaria então fazer um exame, alguma coisa nesse sentido? A gente precisa fazer um exame clínico e uma radiografia para poder dar uma informação mais precisa sobre esse caso. Bom, para o produtor evitar esse tipo de problema, tem algo que ele pode fazer nesse sentido ou realmente é algo muito comum porque eles utilizam muito a articulação, os equinos? Não, o problema é comum em todos os atletas.
A gente teve vários jogadores de futebol agora na Copa. Não precisa ir tão longe para dar esse exemplo, né? Mesmo com a alta medicina, eles saíram da Copa, não conseguiram terminar os jogos em função das suas lesões. Então, todo animal atleta ele vai ter lesão. O importante é que, quando ele mancar, chame um veterinário imediatamente. É muito comum o esportista, né, o dono do cavalo, o cavalo mancou, dá um anti-inflamatório, e aí ele diminui a claudicação, porque tirou a dor, o anti-inflamatório tira a dor, e volta o cavalo ao esporte. E aí as lesões vão aumentando. E o importante seria mancou para o animal o mais próximo possível, o mais rápido possível, chama um veterinário e trate o problema. E o tratamento ele é a longo prazo? Como é que ele pode ser? Pode ser paliativo? Quanto mais cedo é o tratamento, mais rápido é o sucesso e aí a volta ao esporte. Na fase inicial, a gente consegue até conviver com o problema. Ele vai competindo e a gente vai tratando ao longo do esporte, não precisa nem parar a atividade física. E os cavalos que trabalham, por exemplo, na lida diária, eles também podem enfrentar esse problema ou são só para aqueles que competem? Não, eles podem todos eles apresentar o problema igualmente, mas o atleta ele chega ao máximo da sua condição física e a explosão muscular dele é muito maior do que um cavalo de campo. Por isso a lesão é maior também no cavalo atleta. Bom, então é sempre melhor prevenir, mas em caso de não dar certo para prevenir, então tem que procurar o mais rápido possível o veterinário para tomar todas as precauções necessárias, né? O senhor tem alguma indicação para passar para o telespectador ou para quem trabalha e atua e precisa muito desse trabalho dos cavalos, dos equinos? Conhecer o limite do seu cavalo, não passar nunca no treinamento do limite. Normalmente o pessoal exige demais dos potros que ainda não estão com a articulação bem formada, a estrutura óssea bem formada, e aí normalmente começam as lesões com o animal ainda potro. E qualquer início de claudicação, mancou, para o cavalo e chama um veterinário para examinar. Acho que seria o ideal. O ideal, né? Tá certo, então. Respondida as perguntas dos nossos telespectadores, agradeço muito sua participação, viu? Obrigado. Obrigada.